Olá, meus amigos e minhas amigas. Desconfianças relacionadas a uma usina nuclear na Ucrânia. Invasão russa generalizada ao sistema de telecomunicações ucraniano. Grande troca de prisioneiros entre russos e ucranianos. Ataque cirúrgico dos Estados Unidos a Bagdá. E a ameaça iraniana de retaliação vigorosa contra o agressor. Estão entre os assuntos de hoje. Então dá um like, aumenta o fone, se ajeita na cadeira, no sofá, na poltrona e vamos lá. Começamos falando sobre a situação relatada pela Agência de Energia Nuclear das Nações Unidas sobre a usina de Zaporizhia. Isso mesmo, o chefe da Agência de Energia Nuclear das Nações Unidas disse ontem que os inspetores da agência foram impedidos de acessar partes da usina nuclear. Eles disseram que até agora ainda não receberam os planos de manutenção da instalação para 2024. Só para você relembrar, a usina foi tomada pela Rússia nos dias seguintes à invasão, no início de 2022. Cada lado acusou o outro de bombardear os arredores da estação, que é a maior da Europa, embora seus 6 reatores agora não estejam produzindo eletricidade. Segundo Rafael Grossi, que é diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, os inspetores na usina não tinham acesso há 2 semanas aos salões principais dos reatores 1, 2 e 6. Veja o que o Grossi disse. Esta é a primeira vez que especialistas da AIEA não obtiveram acesso a uma sala de reatores de uma unidade que estava em desligamento a frio. Aqui é onde estão localizados o núcleo do reator e o combustível usado. A equipe continuará a solicitar esse acesso. Além disso, não tivemos acesso às salas de turbinas na usina. Petro Kotin, que é o chefe da empresa nuclear estatal ucraniana, Energoatom, disse que a Rússia pode estar tentando esconder o verdadeiro estado de coisas na usina. Em uma mensagem postada em seu perfil no Telegram, disse que a segurança nuclear do país só poderia ser restaurada com a desocupação da usina e dos territórios próximos. Segundo ele, os operadores da usina tomaram medidas para garantir suprimento de eletricidade e backup para quando sua linha elétrica externa principal for perdida. A perda de sua fonte principal de energia levanta preocupações, uma vez que a usina precisa de energia para resfriar seus reatores, mesmo que eles estejam desligados. Em sua declaração, ele disse que o pessoal da IEA observou que os padrões de segurança estavam sendo cumpridos nas outras 3 usinas nucleares da Ucrânia, embora mísseis e drones tenham voado perto de algumas delas. Sabe aquela sensação de que tem alguém te espionando? Que mal você comenta em voz alta com alguém que está ao seu lado sobre alguma coisa ou produto, essa coisa começa a aparecer em todas as telas de seus dispositivos? Então você deve estar tendo uma ideia do que os ucranianos estão sentindo agora. A diferença é que, no caso deles, eles têm certeza de que quem os estaria espionando é o inimigo. E o pior, esse inimigo pode apagar tudo, simplesmente fazer todos os seus registros digitais desaparecerem de uma hora para outra. Isso mesmo, gente. Hackers russos estavam dentro do sistema da gigante ucraniana de telecomunicações Kyivstar pelo menos desde maio do ano passado, em um cyberataque que deveria servir como um grande alerta para o Ocidente. E isso foi o que disse o chefe de espionagem cibernética da Ucrânia. O hack, um dos mais dramáticos desde a invasão em grande escala da Rússia há quase 2 anos, derrubou serviços fornecidos pela maior operadora de telecomunicações da Ucrânia, que presta serviço para cerca de 24 milhões de usuários, e ficaram fora do ar por dias, desde 12 de dezembro. Veja o que disse Ilya Virtiuk, chefe do Departamento de Cibersegurança do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Esse ataque é uma grande mensagem, um grande alerta, não apenas para a Ucrânia, mas para o mundo ocidental inteiro, para entender que, na verdade, ninguém é intocável. A Kyivstar era uma empresa rica e privada que investia muito em cibersegurança. O ataque apagou quase tudo, incluindo milhares de servidores virtuais e PCs. Esse foi provavelmente o primeiro exemplo de um cyberataque destrutivo que destruiu completamente o núcleo de um operador de telecomunicações. Durante a investigação, o SBU descobriu que os hackers provavelmente tentaram penetrar na Kyivstar em março ou antes. Veja o que eles falaram. Por enquanto, podemos dizer com segurança que eles estavam no sistema pelo menos desde maio de 2023. Não posso dizer agora desde quando eles tiveram acesso total, provavelmente pelo menos desde novembro. O SBU avaliou que os hackers, com o nível de acesso que obtiveram, seriam capazes de roubar informações pessoais, entender a localização dos telefones, interceptar mensagens de texto e possivelmente roubar contas do Telegram. A Kyivstar é a maior das 3 principais operadoras de telecomunicações da Ucrânia
E há cerca de 1,1 milhão de ucranianos que vivem em pequenas cidades e vilas onde não há outros provedores. Depois que a notícia foi veiculada, as pessoas, é claro, correram para comprar outros cartões SIM por causa do ataque e acabaram criando grandes filas. Os caixas eletrônicos que usam cartões SIM da Kyivstar para a internet deixaram de funcionar. E vejam a dimensão do problema. Algumas sirenes de ataque aéreo, usadas durante ataques com mísseis e drones, não funcionaram adequadamente em algumas regiões. Apesar desses problemas com as sirenes, ele disse que o ataque não teve grande impacto nas forças armadas da Ucrânia. Perguntado se isso teria afetado a defesa antiaérea, ele disse o seguinte: falando sobre detecção de drones, falando sobre detecção de mísseis, felizmente não. Essa situação não nos afetou fortemente. Agora, sabe aquela sensação de que os rastros foram apagados, o local foi limpo? Então, a investigação sobre o ataque ficou mais difícil por causa da eliminação da infraestrutura da Kyivstar. Segundo Vytchuk, tudo indica de que o ataque teria sido feito pela Sandworm, uma unidade de guerra cibernética da inteligência militar russa, que já foi relacionada a cyberataques na Ucrânia e em outros lugares. Por exemplo, um ano atrás, a Sandworm penetrou em uma operadora de telecomunicações ucraniana, mas foi detectada por Kiev porque o SBU havia entrado nos sistemas russos. O interessante é que o ataque anterior não foi relatado, ficou em segredo. Apesar de alguns veículos da imprensa terem enviado questionamentos sobre as alegações ucranianas, o Ministério da Defesa da Rússia não respondeu às perguntas. Mesmo com um ataque desses, o SBU quis deixar claro que eles são competentes e que frustraram mais de 4.500 grandes cyberataques a órgãos governamentais ucranianos em infraestrutura crítica no ano passado. A destruição da Kyivstar começou por volta das 5 horas, horário local, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estava em Washington pressionando o Ocidente a continuar fornecendo ajuda. Bom, gente, mas tem aqueles eventos que parecem uma gota de alegria em meio ao oceano de desgraças. A notícia agradável foi que a Ucrânia e a Rússia anunciaram a maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, que envolveu o retorno de mais de 200 soldados de cada lado em um acordo intermediado pelos Emirados Árabes Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ontem em uma mensagem nas redes sociais o seguinte: 230 dos nossos, hoje 213 soldados e sargentos, 11 oficiais e 6 civis voltaram para casa. Segundo ele, alguns dos soldados devolvidos lutaram em Mariupol e Azovstal, referindo-se ao cerco da usina siderúrgica Azovstal durante a defesa ucraniana de Mariupol, um porto ucraniano do sul que agora está sob o poder da Rússia. Do outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 prisioneiros de guerra russos foram devolvidos da Ucrânia como resultado de negociações complexas, envolvendo mediação humanitária pelos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi, que mantém relações amistosas com Moscou, foi no ano passado também envolvida em outra mediação de troca de prisioneiros, que resultou na liberação de dezenas de prisioneiros de guerra de cada lado. Embora pouco se fale, a Rússia e a Ucrânia têm periodicamente trocado grupos de prisioneiros. No entanto, a troca tem se tornado menos frequente e a última ocorreu no início de agosto. Calcula-se que mais de 4.000 militares ucranianos permaneçam em cativeiro na Rússia como prisioneiros de guerra. Mas os números precisos dos prisioneiros de guerra nos lados ucranianos e russos permanecem desconhecidos, uma vez que os militares de nenhum dos países divulgam esses dados. A inteligência britânica sempre faz uma atualização sobre sua visão de como estaria o conflito. E eu sempre lembro a vocês que os números e a sua manipulação também fazem parte da guerra. Logo, seja de que lado for, temos que ter cuidado quando eles chegam, salvo se verificados por entidades independentes ou confirmado por ambos os lados em conflito. Dito isso, vamos às análises da inteligência britânica. Em sua atualização de inteligência mais recente, o Ministério da Defesa britânico disse que as forças russas haviam comprometido uma proporção significativa do estoque de mísseis de cruzeiro. Isso daqueles que os mesmos britânicos afirmavam que estavam sendo acumulados para o inverno. Veja o que eles disseram. Os ataques recentes provavelmente visaram principalmente a indústria de defesa da Ucrânia. Isso contrasta com seus principais ataques no inverno passado, que priorizaram atingir a infraestrutura energética da Ucrânia. Moscou disse na quarta-feira que havia derrubado 12 mísseis ucranianos sobre a região de Belgorod, no sul da Rússia, enquanto Kiev parecia intensificar seus ataques contra a capital da região, a maior cidade russa perto da fronteira ucraniana.
O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que a situação na capital regional, também chamada Belgorod, permanecia tensa. Atravessando o Mediterrâneo, vamos ao Oriente Médio. Gente, o exército dos Estados Unidos realizou um ataque em Bagdá. Isso mesmo, um ataque contra um líder da milícia iraquiana, que seria responsável pelos ataques contra as forças dos Estados Unidos no país. Segundo informou hoje um funcionário dos Estados Unidos, além do líder, outra pessoa foi morta. E segundo esse mesmo funcionário, que falou sob condição de anonimato, o ataque atingiu um veículo em Bagdá e o alvo foi Arakat al-Nujaba. A Guarda Revolucionária Iraniana e o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokber, juraram vingança pelas explosões que mataram quase 100 pessoas em uma cerimônia para comemorar o alto comandante Qasem Soleimani. Veja o que disse Mokber. Uma retaliação muito forte será entregue a eles pelas mãos dos soldados de Soleimani. Até agora ninguém reivindicou a responsabilidade pelas explosões. Em comunicado, a Guarda Revolucionária descreveu o ataque quarta-feira como um ato covarde, destinado a criar insegurança e buscar vingança contra o profundo amor e devoção da nação pela República Islâmica. Ele disse que o ataque, em vez de enfraquecer, fortalece a determinação de punir os perpetradores de forma decisiva e justa. O presidente iraniano Ibrahim Raisi condenou o crime hediondo e desumano e a mais alta autoridade do Irã, o líder supremo Ayatollah Khamenei, jurou vingança pelo duplo atentado à bomba. O assassinato de Soleimani pelos Estados Unidos em um ataque de drone em 3 de janeiro de 2020 no aeroporto de Bagdá e a retaliação do Irã atacando 2 bases militares iraquianas que abrigam tropas americanas deixaram os Estados Unidos e o Irã muito próximos de um confronto direto. Como comandante-chefe da Força de Elite Quds, o braço ultramarino da Guarda Revolucionária do Irã, Soleimani comandou operações clandestinas no exterior e foi uma figura-chave na longa campanha do Irã para expulsar as forças americanas do Oriente Médio. Como temos visto, todo dia aparece um novo incidente que contribui para o acirramento das tensões, apesar de haver discursos enfáticos de que é necessário evitar a escalada dos conflitos e esfriar a fervura. O governo americano, que manda mensagem para Netanyahu ter cuidado e não provocar uma escalada do conflito atacando o Líbano, é o mesmo que faz um ataque a Bagdá, assassinando 2 pessoas e desafiando o principal país do chamado eixo da resistência. Parece que há uma distância bem grande entre o que se prega e o que se vive, entre o que se fala e o que se faz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.